Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 14. Estamos estudando o livro de Atos, capítulo a capítulo, e chegamos aqui ao de número 14. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem, podem permanecer assentados como estão. Estamos ainda na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aqui já teremos o término desta primeira viagem missionária. Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos apóstolos, pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o Evangelho. Em Listra acostumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu Paulo falar, e fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Pedro e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-nos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecer sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe.
tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-nos em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra que Deus em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendado a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém? Irmãos, nós vemos aqui o progresso do Evangelho. Paulo chega aqui na cidade de Icônio, Paulo e Barnabé pregam a palavra. Interessante é que eles vão à sinagoga e pregam na sinagoga. Até então, nada diferente, nada de anormal na missão feita por eles, sempre se procurava a sinagoga. No entanto, no capítulo anterior, nós vimos que, ao serem rejeitados, eles falaram que iriam para os gentios. Inclusive, no capítulo 13, 48, diz: os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e alegraram-se, e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. É que eles voltam novamente à sinagoga. Por quê? Não há como nós precisarmos disso. Mas primeiro, creio eu, que mesmo com essa rejeição dos judeus, é natural que eles quisessem, fundo dos seus corações, que os seus compatriotas, os judeus, aceitassem a palavra, crescem na palavra. Então, mesmo sentindo-se liberados para procurar os gentios, aqui em Icônio, pelo menos, eles vão mais uma vez à sinagoga. Uma outra razão é que, apesar dos pesares, as sinagogas continuavam sendo um lugar bom para se procurar. Primeiro, aquele povo tinha sido desde a infância, a maioria deles, ensinados, instruídos na palavra de Deus, no Antigo Testamento. Eles criam um só Deus, eles tinham a esperança messiânica. Então, digamos, é o povo mais preparado para receber, é o lugar onde havia reuniões. Eles procuram ali. E como sempre, são bem sucedidos. Se você observar, desde o início da primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé, no começo auxiliado ali por João Marcos, que os abandonou no meio do caminho, eles eram bem sucedidos, muitos criam. E aqui, embora não haja detalhes no relato de Lucas, ele diz que pregaram, as multidões creram, e muitos sinais e prodígios eram feitos por Barnabé e Paulo. Inclusive diz aqui que pelos apóstolos, né? Barnabé e Paulo. E aí alguém diz: poxa, mas a Barnabé era apóstolo? Era apóstolo não no sentido técnico da palavra, era apóstolo no sentido secundário, geral, mais amplo da palavra. O que significa apóstolo? Enviado. No sentido estrito da palavra, apóstolo eram os 12 mais Paulo, 12 incluindo Matias, no lugar de Judas. Mas, no sentido geral, de enviados, todo aquele que é enviado, todo missionário, todo crente, é um apóstolo, porque apóstolo significa enviado. Inclusive na Bíblia a gente vê a expressão
os falsos apóstolos, né? No sentido de eles são enviados falsamente, são pregam heresias. Então, não é a única vez que apóstolo é pregado para outros aqui. Inclusive depois para crentes, há uma relação isso aí, né? Da expressão apóstolo, no sentido de enviado, não no sentido de eles pregam e as multidões creem ali na sinagoga. Muitos creem, muitos creem. E sinais e prodígios são feitos por eles. Essa expressão sinais e prodígios aparece bastante em Lucas. Sinais e prodígios que confirmavam a autenticidade do Evangelho, abria as portas. Eu vou recordar aqui, Atos 13, quando eles chegam em Pafos e pregam, havia Elimas que opunha-se a eles, aos missionários, e Sérgio Paulo era muito inteligente, queria ouvir o Evangelho, mas Elimas se opunha. Paulo declara uma palavra imprecatória, né, uma maldição sobre vai ficar cego, filho do diabo, e ele fica cego. E o procônsul, Sérgio Paulo, se encanta, se espanta, né, pelo menos com isso, e ele crê, e dos três que ele fica admirado com a doutrina. Isso é se destacar. Os milagres, eles são para autenticar, para abrir caminho, né, para alegrarmos na fé. Agora, precisamos estar, e aqueles que recebem a palavra devem estar impressionados não com os milagres, mas com a doutrina, o Evangelho, com a verdade que é pregada. Eles pregam em Icônio e isso acontece. E o texto vai dizer que, não obstante o sucesso que eles têm, os judeus, movidos por inveja, fazem um motim na cidade para apedrejar Paulo e Barnabé. Se você observar, essa questão dos judeus sempre se repete, movidos por inveja. Logo no início de Atos, né, com Pedro, assim, os judeus ressentidos, né, estão ressentidos, estão movidos de inveja. É por isso que mataram Jesus, né, os judeus movidos por inveja. Né, eles se achavam não só os escolhidos de Deus, né, de fato eram os escolhidos de Deus, mas Deus era numa forma de expressão nossa, mas parece que revela bem o que eles sentiam. Deus também era só deles. Deus era só deles. Eles não entendiam que eram escolhidos para serem servos, para serem a semelhança de Abraão, bênção para o mundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É como nós somos servos, nós somos escolhidos, nós somos salvos para servir, para sermos bênçãos. Inclusive a palavra ministro, né, enche a boca falando, é ministro do Evangelho, é ministro de louvor, né, é ministro. A palavra ministro significa servo. O ministro existe para serviço em todas as esferas. Ministro existe para servir. Nós existimos para servir. Agora, olha o detalhe aqui. Eles, sabendo que iam ser apedrejados, que havia essa intenção do povo, eles fogem. Eles fogem para a lista. Olha o que o texto diz. Versículo 6 de Atos 14. Sabendo eles, fugiram para Lissa e Derbe, cidades da Licaônia, circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Essa palavra fugir parece que não combina muito bem com audácia, com trepidez, com fé. Vocês não concordam? Parece que não combina muito bem. Mas o fato é, nós temos repetido aqui algumas vezes, que aquele sentimento, né, aquela vontade de ser mártir, de morrer, isso é natural. É o natural nós preservarmos a vida. E
muitas e muitas vezes os crentes, eles saíram de uma cidade para outra, fugindo da perseguição. Inclusive na época da Reforma, até o Evangelho chegar até nós, em muitas circunstâncias, protestantes perseguidos nas cidades foram para outros países, foram para outros países, fundaram colônias, os Estados Unidos é uma prova disso. Por quê? Fugiram de onde estavam sendo perseguidos. Nem sempre isso é um sinal de covardia, mas de preservação. No próprio início de Atos, há um texto que diz que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Mas por onde eles iam pregando, anunciando o Evangelho. Então, aquela questão de eu vou encarar de frente, eu falo mesmo, se eu preciso correr eu vou, eu vou até as últimas consequências. É bom, depende da circunstância, que a gente precisa ter discernimento. Às vezes é necessário recuar, é necessário calar, é necessário fugir, que é a expressão que está usada aqui. Se você tiver algum problema ainda com isso, foi o próprio Jesus, foge agora a referência, não sei se é Mateus 10, mas nas suas admoestações, ele diz assim: porque vos perseguirão. Então vocês vão fugir de cidade em cidade. Quando isso, você fujam de cidade em cidade. Porque eu vos afirmo que vocês não vão percorrer a cidade de Jerusalém até eu voltar. Então foi o próprio Senhor Jesus que diz: quando vocês forem perseguidos, vocês fujam de cidade em cidade. Se você pregar o Evangelho em um lugar e as pessoas não aceitarem, você sacode o pó das sandálias e vai para outro lugar. Então, nem sempre fugir é sinal de apostasia, de covardia. Às vezes, aí tem uma frase de efeito, às vezes a gente recua para tomar impulso, A gente vai para trás para tomar impulso. Verdade, às vezes a gente tem que recuar. E aí o termo de relacionamento, o termo perigoso, às vezes é melhor recuar. Espera um pouco, recua um pouco, cede um pouco, para depois você ir adiante. Aqui, Paulo e Barnabé, que ninguém vai chamar de covardes, eles eram covardes, eles eram gigantes na fé, eles eram valentes, eles fugiram. E não é a primeira vez, Paulo ele sai escondido de uma cidade dentro de um cesto, Damasco, dentro de um cesto. Talvez alguns aqui valentes, mas assim, se esconde dentro de um cesto. Eu vou estar dentro do cesto? O quê? Eu sou homem, já está dentro do cesto para fugir de alguém? Paulo fugiu da cidade dentro de um cesto. Ele podia ter falado: não escreve sem nome. Dá uma moral aí, eu não conheço esse negócio aí na minha biografia, não. Deixa esse negócio aí falar. Faz de conta que eu saí da cidade, de cabeça erguida, porra da frente. Fugiu dentro de um cesto. Às vezes é necessário. A igreja não sempre é perseguida. Em todas as épocas a igreja foi perseguida. E ela vai continuar sendo perseguida. E às vezes será necessário a gente recuar um pouco, depois avançar, mas continuamos pregando o Evangelho. Sempre que a igreja é expulsa de um lugar, ela prega o Evangelho outro. É aquela história: quando cai de pé. Sai do lugar e prega o Evangelho do outro. Não há derrota. E assim que eles saem de Icônio, eles vão para Listra, anunciando o Evangelho. Saem de Icônio, fugiram para Listra, para Derbe, cidade lá de Caônia, e circunvizinhança, que iam para várias cidades, onde anunciavam o Evangelho. Continuam pregando o Evangelho. A perseguição, ela existe, mas ela não vai travar o progresso da igreja, jamais. Talvez ela vai funcionar como sempre foi, como algo que impulsione a igreja a se espalhar, expandir e crescer.
Deus, né, o Senhor Jesus, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Em Listra havia um homem paralítico, conhecido de todos, que ouviam a pregação de Paulo e Barnabé. Aqui em Listra, aí parece que aquela palavra vamos os gentios parece ter mais efeito. Não sabemos, mas dá-se a entender que em Listra, em Derbe, não havia uma sinagoga dos judeus, eles não vão na sinagoga. Eles falam ao público, eles falam nas praças, eles falam na rua, a multidão se aglomera ali. E é um milagre. Havia um paralítico que ouvia, e aí o texto diz, e destaca-se isso, que Paulo, vendo que havia fé nele para ser curado. Sinceramente, eu não sei como é isso, porque você enxerga que a fé, o segmento que Deus deu para o apóstolo Paulo, e Paulo declarou, Paulo escolheu, apruma-te direito, né, sobre os seus pés, levanta. Ele levantou e andou. É direito, viu? Né? Levantar e sair mancando, capengando do lado, levanta, apruma-te direito sobre os pés. Milagre é milagre de verdade. Né? Se levantar, não tem que fazer uma fisioterapia ainda, está muito tempo, que é o normal, né? Às vezes a pessoa está sem andar há muito tempo, e se não for paralítico, quando ela vai voltar a andar, ela precisa ter uma devagar. Às vezes a gente está sentado há muito tempo, né? Quando levanta tem que dar uma balançada na perna, sai um pouquinho tentando se ajeitar, não. Apruma-te direito. Né? Mas tem muito tempo, apruma-te direito, e ele andava direito. O povo, vendo isso, se admirou. E olha a conclusão que eles chegam. Olha a conclusão que eles chegam. E a dedução deles, por quê? Nós interpretamos os fenômenos, as circunstâncias e até os milagres de acordo com os nossos pressupostos. Ou, para ficarmos mais dentro do nosso contexto, com a nossa doutrina, com a nossa fé, com aquilo que a gente aprende. Então, da mesma forma que foi Deus, outro vai dizer, foi a minha imagem, foi o meu ídolo. Eles viram aquele milagre e imaginaram que os portadores da mensagem de Deus vivo, Paulo e Barnabé, que não tinham pregado nenhuma heresia, estavam pregando o evangelho sem pregar, eles imaginavam que era Júpiter e Mercúrio. Isso, a forma romana, a forma grega eram Zeus e Hermes. E aí, como Paulo é o que trazia a palavra, parece que Barnabé tinha um porte agora, mais nobre, então o Barnabé era Zeus, Júpiter. E o Paulo, que era o portador da palavra, era o Hermes, que é aquele que tem asas nos pés, que é o mensageiro dos deuses. E aí, eles querem sacrificar, eles começam a gritar. E o texto diz que eles gritam em língua lacaônica, Licaônica, uma língua diferente. E talvez Paulo e Barnabé não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. Naquele tempo, parece que todo mundo a maioria era bilíngue, Falava-se a língua local e falava-se o grego, Então, no meio da agitação, parece que eles esqueceram a língua universal e começaram a falar na sua língua nativa. E ninguém estava Paulo para tentar, mas quando eles viram ali o sacerdote de Júpiter, o templo em frente à cidade, junto com touros, grinaldas, eles perceberam o que estava acontecendo e, mais do que falar, eles tiveram uma atitude. Porque talvez falar não adianta nada, o negócio não é popular. Eles rasgam as suas vestes. E rasgar as vestes para os judeus é sinal de consternação, de tristeza, e se atiram para o meio do povo, dizendo: olha, nós somos homens como vocês. O que vocês estão fazendo? Aqui é uma curiosidade. Se você tiver a Bíblia anotada, a Bíblia de Genebra,
do estudo, né, ela traz essa curiosidade. William Barclay, também no seu comentário sobre o teatro, ele traz essa curiosidade que, via de regra, né, na mitologia, os deuses visitavam os homens. Os deuses visitavam os homens para confundi-los, para brincar com eles, ou para ter relações com as mulheres. Né? E aí nasceram os semideuses. Né? E conta-se que naquela cidade antiquista, há muito tempo atrás, né, os deuses haviam descido aí, procurando hospitalidade, e não encontraram hospitalidade. Só do lado de fora, um casal pobre, Filemão, que não é o Filemão da Bíblia, né, e outro é a esposa dele, e que ofereceram hospedagem. E aí os deuses, furiosos com a cidade, destruíram a cidade, menos esse casal, e transformaram a casa, a cabana deles, num grande e suntuoso templo. E depois que esses morreram, esse casal se tornou dois árvores, né, frente à cidade. É uma lenda da cidade. E ali, naquele lugar, estava o templo de Júpiter. Com certeza, quando esse milagre aconteceu, e a gente não quer repetir isso de novo, não. Né? Já que Deus está aqui entre nós, a gente tem que oferecer sacrifício, né? Queremos recebê-los bem. Né? O sacerdote de Júpiter veio rapidamente oferecer esse sacrifício com Deus. Aqui há uma forma de abordagem da mensagem. Toda vez que se pregava na sinagoga aos judeus, como Paulo iniciava o seu sermão, como Pedro pregava, como Paulo pregava, como Estevão pregava-se fazendo um resumo do Antigo Testamento, do Êxodo. Uma forma de dizer, olha, Jesus é o nosso novo Êxodo, né? Jesus é a nossa libertação, né? Jesus nos leva para a terra prometida, para o céu. Jesus é o cumprimento das Escrituras. Mas, para um povo que não conhece as Escrituras, isso não tem sentido. Não tem sentido. E como Paulo, qual a abordagem de Paulo? Qual a abordagem dos pregadores de maneira geral? Ele vai apelar para a natureza. Pessoal, varões, cidadãos, o que vocês estão fazendo? É justamente dessas coisas vãs que vocês precisam ser libertos. Nós anunciamos o Deus vivo, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas vocês creiam nesse Deus e fiquem livres dessas coisas vãs. Esse Deus, ele dá a semeadura, a colheita, nos dá fartura. É Deus que faz isso com você. E vocês ficaram muito tempo, Deus deixou as pessoas viverem cada um segundo o seu pensamento. Mas hoje, na plenitude dos tempos, ele mandou Jesus para que vocês fiquem livres dessas coisas vãs. É assim que eles pregam, anunciando uma verdade através daquilo que todo mundo vê, que é a natureza, é a provisão de Deus, é o cuidado de Deus. Amém? Até aqui estamos nos acompanhando? Muitos houve algo marcante na cidade de Listra. O que acontece depois disso? Os judeus, lá de Cônico, vamos ser bonzinhos, né? Eles não foram atrás de Paulo e Barnabé. Eles estavam viajando para vender, para comprar, fazer o comércio possível, né? E encontraram Paulo e Barnabé pregando ali na vizinhança de Listra. E ficaram irritados. E aí começaram a agitar a multidão novamente. Eu prefiro acreditar que eles foram lá perseguir mesmo, né? Isso aconteceu. Até quando a gente vai chegar lá mais para frente, quando chega Paulo prega em Atenas, aí em Tessalônica, aí de Tessalônica vai para Bereia, os judeus vão atrás. Onde Paulo vai, os judeus vão atrás, perseguindo e insuflando, tumultuando ali a
para perseguirem o apóstolo e travar a obra missionária. Mas a igreja segue caminhando, né? Deus continua abrindo portas. Deus chama ele. E Paulo é apedrejado. Fugir não é sinal de covardia. Sempre que é possível, se foge, se evita o mal. E quando é necessário sofrê-lo, se sofre. Se é martirizado. Paulo ali foi apedrejado. Eu não sei porquê Barnabé não foi. Talvez tivesse conseguido escapar. Ou o Paulo era o principal porta-voz da mensagem, o foco ficou só dele. Mas Paulo foi apedrejado. E de tal maneira, o apedrejamento não eram pedras pequenas, pedras grandes, eram pedregulhos. Era para esmagar mesmo. Bem, e como ele foi apedrejado, deram-no como morto, aos textos diz. Deram-no como morto e jogaram fora da cidade. Eu li duas versões para isso, talvez tivesse jogado fora da cidade para fugir ali do julgamento de Roma. Quanto mais longe do centro, porque no centro havia mais controle, dos romanos, quanto mais longe do centro, mais expostos à morte dos estados. Mas ali havia o domínio romano, uma cidade ilustra era do domínio romano. Então, para se livrar disso, se livrar do corpo. A outra hipótese é que isso era uma forma de mostrar a indignidade, o desprezo. Porque para os judeus era muito importante o sepultamento. Então você jogava o morto, dando o morto fora da cidade, para os animais comerem, para as aves comerem, ficar em sepulcro, como na cruz, no madeiro, que a pessoa ficava ali exposta. Não foi o caso de Jesus, ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia, mas o Tese ficava ali para ser comido pelas aves de rapina. Então, ser jogado assim, como morto, era para os animais comerem. E era uma forma de ultraje, de tirar toda a honra, de mostrar todo o desprezo para com Paulo. E aí os discípulos o cercam. E aí, irmãos, fica só no campo das hipóteses o que aconteceu. Parece-nos que Lucas aqui foi discreto. Porque dá a entender que aconteceu foi um milagre. Aqueles homens não tacaram pedra de brincadeira. E quando esses homens atiraram Paulo como morto fora da cidade, eles sabiam o que estavam fazendo. Diz o texto que os discípulos cercaram. Cercaram para chorar, cercaram para orar, Deus abençoado, cercaram para providenciar um sepultamento, estava morto. Será que ele estava morto e ressuscitou? Sabe? O fato é que ele se levantou, e parece que ele se levantou igual o paralítico que ele curou, A pluma de direito sobre o pé levantou, entrou na cidade de novo. E parece que entrou com seus próprios pés, com seus próprios pés. Não, certamente um milagre. Alguns chegam a dizer que foi nessa ocasião que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Algumas coisas invisíveis que ninguém. Primeira viagem, ele fala nesse de 12 anos. Dá para te saber, não tem como. Mas que há uma possibilidade. O fato é que houve ali, parece que houve um milagre, da cura, uma ressurreição. O fato é que o homem, dado como morto, levanta-se e volta para a cidade. Eu mandei no WhatsApp da igreja um mapa da primeira viagem missionária de Paulo. Está hoje para colocar aqui no show, mas aí você vai ter uma ideia. Eles saindo da cidade de Antioquia, aí vão para a ilha de Creta, Salamina, vai até Pafos, que é a outra extremidade da ilha,
o procônsul, depois vai para o continente e vai seguindo essa viagem até chegar aí a Derbe. Dali para Tarso era pouco. E rapidinho eles estavam novamente em Antioquia. Faria uma volta. Né? Só que não é isso que acontece. Há o texto da conta aqui que eles fazem o caminho de volta. Eles vão passando novamente por cada cidade. E Paulo vai estabelecendo, não fala de cidade, mas parece que isso acontece, porque eles fazem discípulos, né, que é discipular. Ele vai estabelecendo presbíteros, né, por eleição, por nomeação, não fica muito claro, mas o fato é que em cada igreja tinha um colegiado, tinha presbíteros para organizar a vida da igreja. Ou seja, Paulo deixa igrejas estabelecidas e ele já volta para confirmar junto com Barnabé essas igrejas. Né? Então, qual a importância aqui dessa volta, desse retorno de Paulo, da instrução dos presbíteros? É reiterando a importância da igreja local. O modelo dos presbíteros não foi uma invenção dos apóstolos, veio das sinagogas. Nas sinagogas haviam líderes, né, que cuidavam ali daquele grupo, onde cada cidade onde havia pelo menos 10 judeus homens se formava uma sinagoga. E da onde veio isso? Possivelmente lá do conselho de Moisés para o projeto, né, de escolher ali homens para dividir o trabalho. O projeto de Moisés dividir o trabalho, que dá origem ao Sinédrio. Bem, sempre havia uma liderança distribuída, não de mais de um grupo, né, estabelecendo a igreja. E é possível que é justamente para essas igrejas listadas aqui, né, eu falo listadas, né, essas igrejas designadas, especificadas aqui, é que Paulo manda as suas cartas às igrejas da Galácia, onde ele fala muito da graça, né, que é uma solução pela graça e não pela lei, como os judeus estavam ensinando, continuavam ensinando. Né? Se você deixasse se circuncidar, vocês estão decaindo da graça. E não é esse, de fato, o caminho. E aí eles retornam para Antioquia e prestam um relatório. Né? Falam de tudo o que Deus fez e como foi aberta a porta aos gentios. Destaque, irmãos, aqui. A igreja é sempre perseguida. Né? Lá em João 16, 33, a gente vê isso. Né? Jesus falou, como passais por aflições. E aqui no texto, Paulo ele volta pelas igrejas e fala assim, importa que com muitas aflições vocês ganhem o reino dos céus. Não é que a gente ganhe o reino dos céus pelas aflições, mas que as aflições fazem parte. Não é o evangelho da glória, é o evangelho da cruz. Né? Se alguém quer vir após mim, Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, não são tudo flores, né? Não é só vitória. Se só vitória for vitória em Cristo, né? Vitória apesar dos problemas, apesar das aflições, tudo bem. Mas se só vitória, isso quer dizer que está tudo sempre bem, isso é verdade. Enquanto estivermos aqui na terra, nós somos a igreja militante. Só seremos a igreja triunfante na glória. Não há um momento que agora nós somos a igreja triunfante. Bom seria, né, que a gente pudesse dizer, olha, já estou com tanto tempo de crente, né, já fiz, né, agora estou com minha aposentadoria aqui garantida, agora é só sombra e água fresca. Não, o reino de Deus não existe isso. Enquanto aqui estivermos, seremos a igreja militante. A importância de não pregar o evangelho, uma mensagem que seja um engano, né, porque todo mundo quer ouvir isso, né, que vai estar tudo bem, aceita Jesus, você não vai ter mais dor de cabeça, dor de barriga, ou encravada,
vai ter bom emprego, vai ser promovido, quem é solteirão vai casar. Não é isso. A gente vai ter lá frio, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. A importância de se pregar, usando as oportunidades, bem como a importância das igrejas. Até hoje, as pessoas aí que demonizam a igreja, crentes, um monte de crentes, dizendo a igreja é uma instituição, precisa da igreja local, da igreja instruída para instruir, para formar, é o lugar do nosso consolo, do nosso conforto. O crente não é crente sozinho em casa, ele pode ser, entra no seu quarto, fala com Deus, oração, mas onde ele se sente como comunidade, como igreja? Meu Deus, a gente precisa disso. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem, a gente vai falar sobre Atos 15, que a gente vai ver o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Que Deus te abençoe.